Esse testemunho é impactante. Assista comigo até o fim e compartilhe. Esta semana eu fui visitar o pastor Florisvaldo. Quem lembra do pastor Florisvaldo, irmãos? Quem aqui lembra do pastor Florisvaldo? Congregou com a gente aqui, que cantava, gostava de cantar. Nunca mais tinha visto o pastor Florisvaldo. Ficou 2 meses internado, 3 dias na UTI. Em um determinado momento lá dentro do hospital, ele passou muito mal e veio a óbito. Chegou um profeta lá na hora, chamou a esposa dele e disse: pode preparar o seu coração, porque se não morreu, Deus mandou vir te dizer que vai morrer. Aí ela olhou para o profeta, ela contou isso para mim. Ela olhou para ele e falou assim: pois eu tenho fé. Tu não tem fé, não? Eu tenho fé em Deus, que Deus vai tirar ele dessa. Naquele momento em que ele entra em óbito, Deus mostra para ele os filhos chorando, a esposa chorando, e eles já indo pegar o corpo dele para empacotar. Foi naquele instante que ele mesmo clamou a Deus, pedindo uma oportunidade de viver. E Deus trouxe a alma dele de volta para o corpo. Os médicos fazendo os procedimentos, ele voltou. Às pressas, colocaram ele em um lugar lá separado, na UTI. E falou para a família: ele voltou. Mas só um milagre para ele permanecer vivo. Amigos em Cristo entraram em oração. A gente precisa aprender na prática, não é teoria. Entender, irmãos, a importância da oração. A oração faz o que nós não podemos fazer. Às vezes você já tentou de todo jeito, de toda forma, solucionar certa situação e não conseguiu. E às vezes num segundo de oração soluciona. E naquela UTI, ele desperta, abrindo os olhos, ele olhou assim, onde tinha uma mesa e umas cadeiras, e ele viu um grupo de técnicas de enfermagem sentadas, com um aparelho celular na mão, rindo, e vendo vídeos indecentes, não precisa nem eu falar, xingavam palavrões terríveis. E elas se levantaram em um determinado momento. Algumas pessoas de idade em outros quartos começaram a passar mal. E ele via transparentemente. Elas entravam no quarto, via aquela pessoa de idade já passando mal, missionária Terezinha passando mal. Elas pegavam uma espécie de toalha, colocavam na boca do paciente, sufocava ele até ele morrer. Ele viu elas matar uns 3 pacientes. Só que quando elas voltam para onde elas estavam, e elas vão se deslocar para outro lugar, irmãos, na hora ele pensou: como é que pode ninguém ver o que essas enfermeiras fazem aqui? Elas estão matando as pessoas. Como é que pode? Aí naquele momento, uma falou assim para a outra: os que tossir, a gente vai matar tudinho hoje. E ele estava tossindo. Quando ele escutou, aí ele falou: eu aprendi a tossir naquele dia forçadamente. Como? Ele disse: eu comecei a tossir assim. Porque se elas ouvissem, me matavam. Aí teve um determinado momento, Rogério, em que elas entrou no quarto, olhou para ele. Vocês vão entender o que Deus quer falar. Olhou para ele. Só que quando elas foram voltar, elas não passaram pela porta, elas passaram dentro das paredes. Elas iam e voltavam. Ou seja, não eram as enfermeiras,
mas eram demônios, espíritos de morte. Colocaram um senhor no quarto onde ele estava. Ele olhou para aquele senhor amedrontado, com os olhos arregalados. O senhor olhou para ele. Entrou um camarada de quase 2 metros dentro do quarto, com a cabeça enorme, as orelhas enormes, uns olhos como fogo, terrível, uma boca que saía enxofre e saía uma língua de 2 fiapos, assim, uma coisa terrível. Ele explicou. Aquele demônio foi até o homem que estava na outra marca, falou umas coisas no ouvido dele. Ele disse que ele encostou e fez no ouvido do homem. Quando ele saiu do quarto, o aparelho fez tum. Depois chegou outras pessoas e empacotaram aquele corpo e levaram para o necrotério. Naquele momento, Deus falou com ele. Você sabe o que mantém uma pessoa viva em um hospital? São as orações dos santos. Ele disse para mim: pastor, eu entendi, bispo, porque que muitas das vezes pessoas, mães, filhos, levam seus entes queridos lá no hospital e eles falam: vai para casa, qualquer coisa a gente avisa. Se a família não entrar em oração, em clamar a Deus, o diabo está lá dentro tentando ceifar, querendo se alimentar da morte daqueles principalmente que servem a Deus. E através desse testemunho, Deus marcou esta noite para dizer: igreja viva, coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca a sua casa debaixo dos teus joelhos. Através da oração, o diabo não vai ceifar, os demônios não vai ceifar, porque quem controla a vida é Deus. Pessoas aqui nessa noite que já esteve no leito do hospital, à beira da morte. Na ótica humana você não voltaria de lá. Irmão Ronaldo, na ótica humana o senhor jamais estaria aqui. E por que é que está? Por causa desta mulher de oração que está aí do seu lado. Porque o diabo já estava ansiando, se preparando para ceifar a sua vida, mas Deus enviou o seu anjo para cortar o laço, para desfazer os embaraços, para dar vida e vida em abundância. Irmãos, isso é mais sério do que a gente pode pensar ou imaginar. O problema não é a enfermeira, o problema não são os médicos, o problema não são os técnicos de enfermagem. Eles estão ali trabalhando para manter a pessoa viva. A visão que o pastor teve foi demônios, espíritos de morte. Quando foi no 3º dia em que ele recebeu a alta, tiraram ele da UTI, ele falou: eu quero falar com a chefe da equipe. Ela chegou, a médica, e ele falou para ela: posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela disse: pode. A senhora é evangélica ou é católica? Ela disse: eu sou católica, muito devota. Ele falou assim: eu vou falar algo para a senhora aqui, eu não sei se a senhora vai acreditar. Aí contou para ela tudo que Deus mostrou para ele. Aí sabe qual foi a resposta, irmãos? Ela falou para ele: o senhor é a 3ª pessoa que conta a mesma coisa, que viu a mesma coisa. Ele falou: por que a senhora então não chama um padre, já que a senhora é católica, para benzer, jogar água benta deles aqui, vocês aqui dentro, ou um pastor para orar e repreender esse espírito da morte? Ela disse: eu estou toda arrepiada aqui. Ela foi espantada, irmãos, com medo da situação. Eu finalizo essa noite a mensagem e esse testemunho dizendo para você: a nossa vida é como um sopro, a Bíblia diz. É como uma neblina que vem e se vai. Estamos aqui de passagem.